Você tem dificuldade para dizer não? Meu nome é Adriano Rischi e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a importância de se dizer não e o quanto muitas vezes é mais positivo o não do que o próprio sim. Bem, eu estava me lembrando aqui de uma situação que eu vivi há pouco tempo atrás, em que eu conheci uma psicóloga. Ela atendia muitas pessoas individualmente, muitas crianças lá com seus pais acompanhando, mas ela sentia que ela estava sendo repetitiva, que ela ficava sempre falando as mesmas coisas e que aquilo estava cansando ela, e por isso ela resolveu que ela queria criar alguns cursos, fazer trabalhos em grupo, enfim. E ela veio me contar justamente dessa dificuldade que era dizer não para esses novos clientes que vinham ali para os atendimentos individuais. E aquilo mexeu muito comigo. E eu, enfim, tive um insight ali que eu falei para ela justamente assim. Se ela pensar por outro lado, ao invés de considerar esse não, ela considerasse o sim que ela dá para aquele cliente individual dela. Ela podia perceber que a cada sim que ela desse para aquele cliente individual, ela estava gerando como frutos vários nãos para os trabalhos em grupo que ela estava querendo realizar. Ou seja, aquele sim gerava muito mais negatividade do que positividade dentro daquele contexto que fazia sentido para ela naquele momento. Então, às vezes, a gente pode olhar as coisas por outro lado. Ao invés de a gente focar nessa energia do não, a gente pode se permitir jogar essa outra possibilidade. Tá, deixa eu inverter isso. O que é que significa, então, ao invés do não, o que é que significa aquele sim? Aquele sim gera muitos nãos? E aí a gente vai perceber que o não ele é necessário quando ele gera muitos sims. É justamente o contrário. Então, nessa experiência aqui dela, dizer o não para aquele cliente individual significa dizer muitos sims para os trabalhos em grupo. E isso está ali em harmonia com o que faz sentido para ela. E é aí que a gente pode perceber quando a gente pode tomar decisões do sim e do não. Senão, a gente se prende nessas polaridades. E quanto mais a gente se prende nisso, mais a gente gera sofrimento. Então, no último vídeo eu falei sobre isso. A questão do sim e do não, ela vai muito além daquilo que a gente vai decidir, se é o sim em si ou o não, mas sim o quanto a gente se coloca nesse fluxo, nessa percepção daquilo que faz de fato sentido. Isso significa ir além desse sim e do não. E aí a gente pode entender melhor isso a partir da própria figura lá taoísta do yin e do yang, das energias, em que o yin contém o yang, assim como o yang contém o yin. Isso permite que a gente comece a enxergar além das aparências, para que a gente possa perceber o quanto, por exemplo, dizer sim para uma criança mimada significa gerar muitos nãos para ela. Significa que no futuro a realidade, o universo vai trazer para ela sim muitos obstáculos e ela vai sofrer porque ela não vai ter muitos instrumentos para lidar com aquilo, porque ela sempre esteve acostumada com o sim. E é isso que a gente pode perceber. Enquanto se você quebra essa energia ali do mimo com um não, ela pode até sofrer naquele momento, mas é algo momentâneo. É algo que ela vai se fortalecer e depois ela vai saber lidar melhor também com esse não, porque a vida é composta de sim e não, e isso serve para que a gente se fortaleça, isso serve para ampliar as nossas experiências. Então o sim ele tem muito a ver com a gente se abrir e o não tem muito a ver com se fechar. Mas aí a gente vai entender que não dá nem para ficar só aberto nem só fechado. A gente deve variar, a gente deve perceber o contexto de cada momento. Fechar-se muitas vezes tem um caráter de se proteger. Não dá para abrir as portas de casa para o ladrão. Então ali a gente tem que saber a hora de fechar as portas. Agora, não dá também para só ficar fechado dentro de casa. Aí também a vida acaba deixando de ter oportunidades. É isso que a gente vai perceber o quanto a gente não precisa nem entrar numa energia do desespero, sabe? Porque a energia do desespero começa a gerar medo e aí muitos nãos, né? Mas também a gente pode perceber o quanto a gente pode se integrar com a energia dessa abertura do sim dentro da nossa proteção.
É isso que significa dizer que o sim contém o não, assim como o não contém o sim. É a gente perceber o quanto a nossa autoconfiança ela tem a ver com o fluxo da nossa vida, com aquilo que faz sentido. Então não adianta a gente ficar só pensando, o que eu devo fazer? A gente pode sentir mais, porque o coração sempre aponta os caminhos. Então é isso, esse vídeo fica por aqui, mas eu deixo o convite para que você curta ele, compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora, vai lá, clique também no sininho para receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!